Vou entrar em atendimento dentro de 1 minuto. Depois do atendimento, eu venho falar para vocês sobre autoestima, como conseguir essa famosa autoestima. Ontem eu já dei para vocês um vislumbre de como é a jornada da mulher, usando as deusas da mitologia grega, para que vocês entendam que para ter autoestima é necessário fazer uma descida, irmã. É necessário fazer uma descida lá embaixo. Depois que a irmã desce, renasce, aí sim é possível construir fora uma autoestima que primeiro tem que ser construída dentro, 14 horas. Eu volto já para conversar com vocês sobre autoestima, deixa eu fazer minha mentoria. Mentoria finalizada, e eu falei com vocês que eu ia falar com vocês sobre autoestima. Mas eu vou repetir novamente, com base em tudo que eu tirei da mentoria, do atendimento, para nós mulheres, o nosso ciclo de empoderamento, nosso ciclo de liberdade e autonomia. O nosso ciclo de liberdade e autonomia começa pela busca da sabedoria, pela identificação do problema, depois passa pela solução do problema, depois passa pela incubação da ideia que vai resolver o problema, depois do processo de incubação da ideia, a gente entra em um processo criativo, ou seja, eu começo a colocar as minhas ideias e o meu posicionamento com relação àquilo que eu preciso para resolver o meu problema no mundo. E por último é que eu descanso. O que acontece é que muitas irmãs não querem passar pelo processo criativo, que é o processo de ação. Ação! O nosso processo de liberdade, autonomia e autoestima passa pelo mesmo ciclo que a natureza passa. Pelas fases da lua, a lua ela vai estar nova, ela vai estar minguante, ela vai estar cheia, né? Então, esses processos que o planeta nos mostra fora, acontece dentro da gente. O que acontece é que muitas irmãs começam dentro do empoderamento, querendo se empoderar, principalmente quando conhecem os arquétipos e começam a expandir a consciência, elas param no terceiro ciclo desse empoderamento, que é a incubação da ideia. As irmãs, elas ficam ali com uma ideia incubada. Estar com uma ideia incubada sem colocá-la no mundo é como estar com uma gestação, é como você estar grávida, irmã, de 9 meses, sabe? Quando você está grávida de 9 meses, a sua mobilidade acabou. Você fica cansada. Especialmente dentro das mentorias, as mentoradas, elas recebem a orientação, a gente faz, o primeiro passo é esse, a gente identifica o problema, identifica a solução, começa a incubar a ideia. Até aí eu te acompanho, tá? Aí na hora de você colocar o seu processo criativo, ou seja, de você entrar em ação, que seria o mesmo que você parir um filho, quando você pare um filho, você não se torna mãe, irmã, porque você está grávida. Quando você está grávida, você é gestante, você não é mãe. Você só se torna mãe quando você dar à luz ao seu bebê, entendeu? A autoestima também é a mesma coisa. O empoderamento, a liberdade, a autonomia da mulher é a mesma coisa. Você só tem essa autonomia, essa autoestima, quando você coloca essa nova consciência do que é isso no mundo, quando todo mundo passa a ver e a perceber. É preciso que a gente saiba observar o mundo, siga o conselho do Mestre Jesus, que diz que era para a gente ter olhos e usar os olhos para ver, ter ouvido para escutar, ter uma garganta saudável e uma boca capaz de emitir som, sabe? Porque se nós ficarmos ali como aquilo que ele colocou como pessoas que têm olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem uma garganta, mas da sua boca não sai som algum, a gente fica nesse ciclo de incubação. A gente incuba a ideia, fica ali, né, cansada, querendo ir para o próximo ciclo e não consegue ir. Porque o próximo ciclo, ele exige ação da nossa parte. E sabe o que a Terra respeita? A Terra só respeita a ação. A Terra não respeita ideia, ela só respeita a ação, a atitude, na prática, no plano físico, é só isso. Como diz o ditado, irmã, de boas intenções, o inferno está cheio. A Terra não respeita ideias. Não respeita intenções, ela só respeita ações.
Só isso. Você pode intencionar uma vida com liberdade, autoestima, autonomia, aonde você será respeitada, aonde você nunca mais vai ser chamada de louca, aonde você nunca mais vai ter que usar o seu dinheiro para sustentar pessoas adultas que têm total condição de cuidar de si mesma, mas que mesmo assim não saem da sua cola e ficam ali exigindo que você cuide. Você abre mão da sua vida, do seu prazer, de algo que só realizaria a sua própria alma para cuidar daquelas pessoas, achando que está fazendo bem. Mas você não está fazendo bem, porque se você não estiver fazendo bem para você, você não vai estar fazendo bem para o outro. Vocês conseguem entender? É importante adultecer, é importante amadurecer, é importante compreender o que o planeta permite, o que ele considera, o que ele respeita. A autoestima é sobre respeito, é sobre ação. A autoestima não é sobre ideias. Ó Deus, eu quero ter uma autoestima. Ó Deus, eu quero ter amor próprio. Ó Deus, eu quero ter liberdade, autonomia. Não. Autoestima é sobre fazer, é sobre afastar pessoas, é sobre perder, é sobre descer, é sobre subir, é sobre renascer. Autoestima é sobre renascimento, irmã. Para renascer tem que morrer. Para renascer tem que descer no inferno. No inferno no sentido de descer direto para bater de frente com as suas sombras, confrontá-las, aceitá-las, integrá-las e subir novamente. Muitas de nós, irmã, quer chegar, e eu super entendo, porque eu também passei por isso. A gente quer chegar com Atena, em busca de sabedoria guerreira, chegando decidida, caramba, agora eu vou mudar minha vida. Eu tô pronta pra guerra, não importa o que aconteça, eu vou mudar tudo. Só que, depois de Atena, vem Deméter, aonde vai nos ensinar que quando a gente está aprendendo, é um ritmo. Quando a gente vai colocar nosso aprendizado em prática, é outro ritmo. Logo depois vem Perséfone. Quando a gente coloca o nosso aprendizado em prática, a gente percebe o quão fraca a gente é para algumas coisas. Por exemplo, às vezes a gente é fraca para fazer o exercício físico, para largar uma cerveja, para largar uma bebida, para largar um perfil de relacionamento. A gente lida com as nossas sombras. Depois que eu encaro as minhas sombras, eu venho para deusa Hera. Hera me diz, querida, você está na Terra. Olha a realidade e faça alguma coisa com ela. Quando a gente chega com o arquétipo de Hera, que a gente percebe que, tipo, não importa o que você esteja fazendo, ninguém liga para a sua transformação interior, ninguém tá ligando para o seu autoconhecimento, ninguém tá ligando para o seu empoderamento, muito pelo contrário. Muitas vezes o que as pessoas vão dizer é que, tipo, cara, como você tá chata, como você tá seletiva, você tá solteira porque ninguém te quer, você tá solteira porque você é uma mulher difícil de conviver, você tá sozinha porque ninguém quer estar com você. São essas as falas que você vai ouvir. Mas as pessoas se esquecem que quando a gente faz a nossa jornada de autodescoberta, somos nós que decidimos o que queremos por perto. Porque nós já lidamos com as nossas sombras, já lidamos com aquilo que nos amedronta, já o encaramos, o bicho-papão de frente. Já não temos mais medo de ficar só, porque nós podemos ficar só com leveza. Autoestima é sobre esses 5 arquétipos. Tá? A autoestima da mulher passa por esses 5 arquétipos. Passa por Atena, passa por Deméter, passa por Perséfone, passa por Hera e passa por Afrodite. Eu sei que as irmãs querem direto em Afrodite. Querem direto ao prazer. Mas como é que eu vou usufruir de prazer se eu não lidei com as minhas sombras? Se eu não sei quem eu sou? Se eu não aceitei-me na totalidade, não é possível. Eu vou ficar dependendo de validações. Aí, quando o outro me diz que eu não tenho ninguém porque eu sou difícil de conviver, eu vou acreditar. Quando o outro me diz que eu estou solteira porque eu sou seletiva e chata, eu vou acreditar. Mas não, quando a gente faz o ciclo inteiro, a gente sabe exatamente o porquê dos porquê. Dentro desse ciclo de empoderamento, de autoestima, a gente precisa lidar com os nossos próprios medos. O que nos assusta, irmã, não é o medo do outro.
O que nos assusta é a nossa própria sombra. É a nossa própria carência, nossa própria insegurança, a incapacidade de ficar só no final de semana, incapacidade de deitar e dormir, incapacidade de sair sozinha, incapacidade de pedir uma pizza e uma cerveja e ficar só e usufruir daquilo, de viajar sozinha, de jantar sozinha, de passar o Natal sozinha, um Ano Novo sozinha. É a nossa incapacidade de lidar conosco, que muitas vezes faz com que a gente tenha uma vida indigna, relacionamento desnivelado, com que a gente vá para o psiquiatra tomar vários e vários remédios, porque nós não conseguimos lidar com a nossa completude, não conseguimos lidar com a nossa sombra, isso não vale a pena. E você pode me perguntar, o que eu faço? Viva suas etapas. Tenha paciência com você. Cada ciclo que você está exige um ritmo diferente. Quando você está no conhecimento, você tem um ritmo. Quando você está buscando uma solução, você tem um ritmo. Quando você está incubando as suas ideias para colocá-las no mundo, você tem um ritmo. Quando você está criando, se posicionando, quando você está dizendo não, afastando pessoas, está ali dizendo eu não quero, tudo bem, você está me oferecendo isso, mas eu não quero. Você está se posicionando, está na energia de Hera. Hera é uma das deusas da mitologia grega mais odiada, mais mal vista, porque ela nos ajuda a lidar com a realidade do planeta Terra. A realidade é que muitas vezes a gente não quer, mas às vezes a gente não quer que os outros saibam que a gente não quer. Ser mulher é difícil, irmã? Essa mentorada, por exemplo, como falei com vocês, é uma das minhas mentoradas que tem mentoria paga até o final de novembro. Ela estava há mais de um mês sem aparecer na minha mesa. Por quê? Porque ela não pratica o que eu digo para ela fazer. Porque quando é na hora dela colocar a consciência que nós trabalhamos na mentoria no mundo, se posicionar e afastar pessoas, e entender que este processo exige perda, irmã. Até uma águia, para conseguir viver o ciclo de completude da vida dela, existe um momento em que ela vai ter que se recolher e pegar ali, e arrancar todas as garras e passar por um processo de extrema dor para depois renascer e viver mais 30 anos. E nós, mulheres, às vezes ficamos resistindo aos processos da natureza, achando que as leis que se aplicam à natureza não se aplicam a nós. Isso é mentira. A mentoria dessa minha mentorada hoje foi difícil? Foi. Foi clara como água cristalina. Falamos sobre a gestação, sobre a importância da completude. Nós, mulheres, trabalhamos com o que é completo. Não dá para ficar na metade. A gente se cansa da metade, a gente se frustra com a metade das coisas. A metade, chega um momento que a nossa alma não se realiza com a metade. A gente começa a se sentir usada, a gente começa a se sentir desvalorizada, a gente começa a se sentir um lixo quando nós nos permitimos estar em ciclos de metade. Precisamos rodar o ciclo todo, precisamos ser como a lua, que para cada fase ela cumpre exatamente o que está determinado para ser cumprido. Não adianta a gente fugir dos nossos ciclos. Precisamos ir. Irmã, a gente precisa ir. A gente precisa completar o ciclo inteiro. A gente precisa aceitar de uma vez por toda que a Terra não respeita e não se submete a ideias, a palavras. Ela só se submete a ações, a ciclos completos. A Terra não liga, as pessoas não ligam para o que você diz. Eu quero ser respeitada, eu quero ser valorizada, eu quero ser bem tratada. Ninguém liga, irmã. Ninguém liga. Ninguém não tá nem aí se você anda falando esse tipo de coisa. Ser respeitada não é algo que as pessoas vão te dar porque você está dizendo. É algo que as pessoas vão te dar porque você está fazendo, agindo. Porque você está criando esse respeito através de atitudes, não apenas palavras. O que muitas mentoradas dizem é, eu não estou pronta. Irmã, a natureza não liga se você está pronto ou não.
É só você observar o seu corpo. Você estava pronta para menstruar pela primeira vez? Você que é mãe, já teve um parto normal, você estava pronta para uma dor tão intensa que um parto normal faz conosco? Não. A nossa natureza não é uma natureza de prontidão, é uma natureza de ação. Eu não estou pronta, mas eu vou fazer. Eu não estou pronta, mas eu vou agir. Eu não estou pronta, mas eu vou, mesmo sem estar pronta. Sabe? A nossa vida enquanto mulher, enquanto energia feminina, enquanto polaridade feminina do todo, é sobre a ação. A ação de se submeter aos nossos ciclos, que é pedido para nós. Quanto mais a gente se submete, melhor nossa vida fica. Deixa eu frisar um ponto importante para você, irmã. A natureza, a vida, não pede, ela impõe. Ela impõe que nós venhamos a cumprir o nosso ciclo inteiro, se a gente quiser ter uma vida onde a gente passa pelo o arquétipo da donzela, o arquétipo da mulher escarlate e pela anciã. Precisamos aprender com as nossas experiências. Aprender com o nosso corpo, com a nossa menstruação, com a nossa gestação. Precisamos observar o nosso corpo e ver como ele reage. Precisamos aprender com os nossos ciclos, com a forma como a gente se sente. O nosso corpo já nos ensina muito. Não precisamos abrir um livro para aprender sobre como a vida deve ser para nós mulheres. Basta que a gente observe o nosso corpo, observe a sua menstruação, observa a sua gestação. Você vai entender tanta coisa sobre você que você vai se surpreender. Irmã, eu não quero dizer para vocês que eu não tenho empatia. Eu sei que é difícil deixar um filho quando ele se torna tóxico, quando ele já passou do ciclo de ser cuidado. Eu sei, eu sou mãe, eu sei o tamanho da entrega que é maternar alguém. É uma entrega imensa, que começa na gestação e vai pela vida fora. A maternidade pede de nós muita coisa. A gente entrega muito enquanto mãe. Mas às vezes, esse filho se torna um filho, como diz a Bíblia, um filho iníquo. Diante da iniquidade, a gente se afasta. Eu sei que é difícil deixar um casamento que já não é mais uma relação de cumplicidade, companheirismo, respeito e amor. Mas nós precisamos deixá-lo para trás. Precisamos aprender a ir embora, deixar morrer as coisas, entende? Eu sou uma pessoa muito empática. Eu tenho muita empatia, especialmente para as mulheres. Eu trabalho com elas há muito tempo. É cada situação, cada caso, e cada vez eu estudo mais, me aprimoro para ser e entregar o melhor que eu posso, enquanto figura feminina, enquanto mulher que viveu tudo isso que eu estou falando com vocês, esse ciclo de conhecimento, esse ciclo de incubar ideia, esse ciclo de encontrar solução, esse ciclo de ter que lidar com as sombras, esse ciclo de prazer em ser quem eu sou, eu vivi, irmã. Quem faz parte do desafio Viver no Fluxo dos Arquétipos, lá tem 3 aulas falando sobre como fazer as pazes com a sua sombra. Você acha que eu não tenho? Eu tenho várias. Mas não é as minhas sombras que irão me diminuir. Pelo contrário, as minhas sombras me completam, me fortalecem, me tornam uma pessoa e uma mulher cada vez mais completa, inteira. O ciclo do Sagrado Feminino, irmã, eu fiz total, completo. E ainda faço, tá? Essa fase, esses arquétipos de Deméter, Perséfone, Atena, Hera e Afrodite, eu passei lá atrás, no começo. Eu agora já estou, sim, na energia de Afrodite. Agora eu sinto muito prazer na vida que eu tenho. A vida que eu tenho é uma vida onde as pessoas não me intimidam. Hoje eu não deixei minha filha na van, porque no meio-dia, quando deu meio-dia, eu estava em cima do prédio, na laje, com um predeiro para poder arrumar a água do apartamento. Eu não tenho marido. Não tenho pessoas para fazer por mim. Eu faço por mim. Eu sei me defender. Eu sei ser empática, amorosa, amante, calorosa, mas eu também sei ter autoridade e sei solucionar problemas também. A gente precisa se bancar, irmã. Bancar a sua autonomia, bancar a sua autoestima, tá?
sem perder a sua essência feminina. A gente precisa decidir e sustentar. Quando a gente decide se separar, a gente banca essa separação. Quando a gente decide viver em solitude, a gente banca essa solitude. Quando a gente decide nos afastar das pessoas para entrar no ciclo de Perséfone, onde a gente vai lidar conosco, porque quando estamos cercadas de pessoas, não conseguimos nos observar. As pessoas provocam em nós emoções que equivalem ao mesmo que bebidas alcoólicas, que nos deixam embriagada. Tem muitas irmãs que não querem viver esse ciclo de sobriedade. Como é, irmã, que você vai renascer para alguma autoestima, autonomia, se você sequer passou pela sobriedade de ser quem você é? Como eu disse, irmã, o que eu mais escuto é, mas eu já fiz tanto. Dentro das mentorias, o que mais as pessoas falam é, eu já fiz tanto, eu não sou assim. Você fez tanto, mas não fez tudo. A Terra não respeita quem fez tanto, ela respeita quem fez o ciclo todo. A sua gestação, você só tem um filho saudável e bom para viver, bom no sentido de que essa vida vai ser durável quando você cumpre ali a sua gestação na totalidade. A sua menstruação só está saudável quando ela cumpre aqueles dias designados, aquele tempo. E aí a gente começa a entrar em ciclo de pré-menstruação no meio do mês. Não são 7 dias. São 13 dias dentro desse processo. Só que esses dias que antecedem a nossa menstruação, a gente não costuma ver. Por quê? Porque a gente não está prestando atenção em nós. E para fechar, irmã, autoestima é sobre verdade e consciência. É sobre a sua capacidade de lidar com a sua própria verdade, com a sua essência e sobre a sua capacidade de colocar a sua consciência no mundo. A consciência é aquilo que você sabe. Porque muitas vezes, como eu já falei dias atrás, muitas irmãs são extremamente inteligentes e lindas, mas se fingem de tongas para ser aceitas. Se submete a relações indignas como só tivesse aquilo para elas. Irmã, o mundo é grande, a vida é maior ainda. Tem sempre algo melhor nos esperando. Mas para que a gente possa alcançar esse melhor, a gente precisa abrir mão daquilo que não está nos agradando. A gente precisa passar um tempo com esse espaço vazio. Você consegue entender? Para que o novo possa chegar, o velho tem que sair, tem que morrer. Vou entrar em atendimento dentro de 1 minuto. Depois do atendimento, eu venho falar para vocês sobre autoestima, como conseguir essa famosa autoestima. Ontem eu já dei para vocês um vislumbre de como é a jornada da mulher, usando as deusas da mitologia grega, para que vocês entendam que para ter autoestima é necessário fazer uma descida, irmã. É necessário fazer uma descida lá embaixo. Depois que a irmã desce, renasce, aí sim é possível construir fora uma autoestima que primeiro tem que ser construída dentro, 14 horas. Eu volto já para conversar com vocês sobre autoestima, deixa eu fazer minha mentoria. Mentoria finalizada, e eu falei com vocês que eu ia falar com vocês sobre autoestima. Mas eu vou repetir novamente, com base em tudo que eu tirei da mentoria, do atendimento, para nós mulheres, o nosso ciclo de empoderamento, nosso ciclo de liberdade e autonomia. O nosso ciclo de liberdade e autonomia começa pela busca da sabedoria, pela identificação do problema, depois passa pela solução do problema, depois passa pela incubação da ideia que vai resolver o problema. Depois do processo de incubação da ideia, a gente entra em um processo criativo, ou seja, eu começo a colocar as minhas ideias e o meu posicionamento com relação àquilo que eu preciso para resolver o meu problema no mundo. E por último é que eu descanso. O que acontece é que muitas irmãs não querem passar pelo processo criativo, que é o processo de ação. Ação! O nosso processo de liberdade, autonomia e autoestima passa pelo mesmo ciclo que a natureza passa. Pelas fases da lua, a lua ela vai estar nova, ela vai estar minguante, ela vai estar cheia, né? Então, esses processos
que o planeta nos mostra fora, acontece dentro da gente. O que acontece é que muitas irmãs começam dentro do empoderamento, querendo se empoderar, principalmente quando conhecem os arquétipos e começam a expandir a consciência, elas param no terceiro ciclo desse empoderamento, que é a incubação da ideia. As irmãs, elas ficam ali com uma ideia incubada. Estar com uma ideia incubada sem colocá-la no mundo é como estar com uma gestação, é como você estar grávida, irmã, de 9 meses, sabe? Quando você está grávida de 9 meses, a sua mobilidade acabou. Você fica cansada, sabe? Especialmente dentro das mentorias, as mentoradas, elas recebem a orientação, a gente faz, o primeiro passo é esse, a gente identifica o problema, identifica a solução, começa a incubar a ideia. Até aí eu te acompanho, tá? Aí na hora de você colocar o seu processo criativo, ou seja, de você entrar em ação, que seria o mesmo que você parir um filho, quando você pare um filho, você não se torna mãe, irmã, porque você está grávida. Quando você está grávida, você é gestante, você não é mãe. Você só se torna mãe quando você dar a luz ao seu bebê, entendeu? A autoestima também é a mesma coisa. O empoderamento, a liberdade, a autonomia da mulher é a mesma coisa. Você só tem essa autonomia, essa autoestima, quando você coloca essa nova consciência do que é isso no mundo, quando todo mundo passa a ver e a perceber. É preciso que a gente saiba observar o mundo, siga o conselho do Mestre Jesus, que diz que era para a gente ter olhos e usar os olhos para ver, ter ouvido para escutar, ter uma garganta saudável e uma boca capaz de emitir som, sabe? Porque se nós ficarmos ali como aquilo que ele colocou como pessoas que têm olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem uma garganta, mas da sua boca não sai som algum, a gente fica nesse ciclo de incubação. A gente incuba a ideia, fica ali, né, cansada, querendo ir para o próximo ciclo e não consegue ir. Porque o próximo ciclo, ele exige ação da nossa parte. E sabe o que a Terra respeita? A Terra só respeita a ação. A Terra não respeita ideia, ela só respeita a ação, a atitude, na prática, no plano físico, é só isso.